Oiê, preciosos estão, amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Nossa, eu tô com uma cara batida, né? Vou aproveitar e vou fazer o exercício do espelho aqui com vocês. Meus olhos estão um pouquinho inchados. Eu chorei a beça. Escutei uma mensagem maravilhosa de um oraculista. É uma leitura coletiva, mas é só você alcançar uma frequência que você sabe quando a mensagem é para você, né? Ai, foi tão tocante, eu chorei. Não parece, né? Às vezes eu sou meio emotiva. Também parece que eu envelheci anos em uma semana. Estou bem abatida. Estou cansada. Eu escrevi o dia inteiro hoje. É por isso que a jossa do notebook está fazendo tanto barulho. Eu lembrei agora que ontem eu disse que eu viria hoje. Por isso que eu estou aqui. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, né? Eu que tivesse ficado quieta, não falasse nada. E aí, a gente tem que explanar um pouco mais sobre a aborrecência, mas não vai dar. Vai dar. Porque os meus neurônios, eles estão esparramados no painel dos divertidamente, tudo de linguinha de fora. Eles não querem saber de mais nada. Eu não consigo pensar. Não consigo. E tipo, eu venho gravar vídeo, eu não tenho cola. Eu não tenho script. E é assim que tem que ser. Por quê? Tem que ser espontâneo. Se eu tiver que dizer 1000 vezes a mesma coisa, tem que sair a mesma coisa. Por quê? Porque se eu realmente sei do que eu estou falando, se eu realmente tenho convicção em cima do que eu estou falando, eu sempre vou falar a mesma coisa, né? Então não precisa de script. É espontâneo, tem que sair espontaneamente. Então não vai dar para ser espontâneo, porque eu não consigo pensar. Eu estou naquele momento bugada, a mente está começando a ficar vazia, deve ser porque eu escrevi tanto que tudo que estava aqui dentro saiu. E para falar o que eu falo da jornada de autoconhecimento, eu preciso montar, né, o que eu vou falar. E eu não vou conseguir, não. Eu estou me perguntando por que eu inventei isso. Por que eu comecei isso? Porque eu estou continuando, eu sei, mas por que eu comecei isso? Os resultados estão sendo tão bons quanto quando eu estava com meu consultório aberto.
Eu tô com uma sensação assim de. Parece que eu tô doando muito pouco para a sociedade humana, sabe? Ou estou alcançando pouquíssimas pessoas sem me basear em visualização. Às vezes a pessoa só passou o mouse por cima, ou o vídeo só apareceu na página inicial dela, ou a pessoa até acessou o vídeo assim, né? De repente está no automático, de repente ela ficou um pouquinho curiosa. Muita coisa. Vocês já viram como tem porcaria na página inicial? Nossa, quanta besteira, quanta mentira. Tem gente que faz vídeo para ficar falando mentira. Tem gente que fala umas coisas como se fosse afirmação, assim, nada a ver. Mas, apesar de não ter nada a ver, tipo, estamos no fogo, em Áries, em Virgem, Lua em Virgem, e a Lua vai fazendo não sei o quê, e Marte, sei que lá. É umas palavras difíceis, né? Técnica. É uns discursos quânticos, né? Tem verdadeiras palestras com termos bem técnicos dentro da física quântica, explicando como que se dá os saltos quânticos, a manipulação de energia, esse blá blá blá. E aí as pessoas acreditam que saber tudo isso, ficar falando tudo isso, se move o mundo físico. Só que não. Nada disso vai mudar o comportamento humano, não. Desculpa informar. Tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa para ser feita, tanta coisa tem que mudar, né? A gente vai seguindo, respeitando o que todo mundo acredita. Como disse Lacan, cada um alcança a verdade que consegue suportar. Nessas, eu venho aqui porque eu também acredito em alguma coisa. É o que eu acredito que me faz vir aqui, mesmo estando na cara da derrota. O correto era eu simplesmente ir para a cama dormir, né? Mas quem mandou eu dizer que eu ia vir aqui? Eu disse que eu ia vir. Eu estou vindo. Estou aqui presente. Ai,
Eu tô tentando pensar em alguma coisa para falar sobre adolescência, mas eu não tô conseguindo pensar mesmo, sério. O cérebro, é impressionante, o cérebro, ele não consegue suportar a atividade cerebral. É incrível. Não sei se eu contei para vocês, eu tenho ou eu tinha, não sei mais, eu sou portadora de epilepsia. Eu tenho vários tipos de epilepsia. Não tenho nenhum tipo de lesão, trauma, coágulo, tumor no cérebro. O meu cérebro está tudo bonitinho, tem nada de errado com ele. Mas eu tenho epilepsia. Por quê? Alta atividade cerebral. A atividade do meu cérebro é muito intensa. Eu sou hiperativa, né? A hiperatividade, ela não está no comportamento. A hiperatividade começa no cérebro e se reflete no comportamento. Então, muita gente sabe, eu sou aquela pessoa que fica para lá e para cá o dia inteiro, faz isso, faz aquilo, aquilo outro, pensa em várias coisas diferentes ao mesmo tempo, porque eu sou hiperativa. Aí, essa alta atividade vai desgastando o cérebro não suporta. E aí chega um momento que está tipo um curto-circuito e pode acontecer alguma crise. Pode acontecer porque eu não sei porque eu não estou tendo mais crise, por incrível que pareça. Ah, é a medicação? Não. Eu me dei alta das medicações. Parei de tomar porque eu não estava aguentando mais tomar remédio. Eu tomo medicação para epilepsia desde os 16 anos, que foi quando eu recebi o diagnóstico. Então, uns meses atrás, tipo, acho que 4 meses atrás, mais ou menos, eu não estava aguentando mais tomar nada, não. E eu resolvi parar e resolvi fazer autoanálise para ver se eu conseguia encontrar um equilíbrio tanto na hiperatividade quanto na ansiedade, que é consequência, né? Eu acho que funcionou. Não tive mais crise, mas eu sinto meu cérebro bastante cansado. Espero que continue assim, porque se acontecer de vier uma crise, ela vai ser brava. Eu estou sendo relapsa comigo? Não. Porque essas medicações, elas resolvem uma coisa e desresolvem outra. Elas bons de um lado e ruins de outro. O que eu estou fazendo aqui, né? Ah, né? Não vou falar de adolescência porque não dá mesmo. Não pensem vocês que, assim, ó, gente,
Vocês precisam entender uma coisa. O caminho do autoconhecimento é um caminho que a gente entra e fica. Ou estaciona, ou segue, mas voltar atrás não volta mais. Por quê? Porque depois que a mente se expande, ela não volta ao estado original, segundo Einstein. É igual ao universo. O que é o universo, né? Então, o tempo todo, conforme nós vamos atravessando as fases da vida, conforme nós vamos vivendo, os anos vão passando, em algum momento nós somos obrigados a, nem que seja dar um passo, a gente tem que dar no caminho do autoconhecimento. As circunstâncias exigem isso. Não dá para fugir. O que quer dizer que, embora eu tenha me tornado uma pessoa que eu me conheço, tenha até demais, eu continuo me autoconhecendo. E, afinal de contas, é um universo aqui. E como a gente sabe, o universo não tem fim. Ninguém nunca encontrou a beirada dele, né? Só o mochileiro das galáxias, claro. Enquanto a gente estiver vivo, até o último suspiro, estaremos à mercê do autoconhecimento. O que quer dizer? Não importa o quanto a gente saiba de nós, isso não nos torna santos. Santo, Madre Teresa de Calcutá, ou os iluminados, ou os espíritos, não. Nos torna seres humanos melhores, capazes de vivermos cada vez melhor as nossas vidas. E quem sabe, isso se refletir no outro plano. Então, uma pessoa que se autoconhece, tipo eu, também fica cansada, também sangra. Se eu cortar o meu dedo, vai sangrar. O meu sangue é vermelho, igual de todo mundo. Eu também fico doente. Eu nasci doente, né? É uma vida doente. Só que eu não vivi na sombra da minha doença. Dentro do que me foi permitido, dentro das minhas possibilidades, que eu vivi intensamente. O que estava disponível na vida, eu vivi. Não teve essa de parar para pensar, não. Ai, será que eu devo? Ai, será que eu posso? Não. O que eu tive vontade de fazer, eu fiz. O que eu tive vontade de viver, eu vivi. O que eu mais ouvi ao longo da vida é: você não pode, não é bom para a tua saúde. Eu fui assim mesmo. Eu só não pulei de bungee jump porque eu não gosto mais. Mas também eu não tenho vontade. Porque eu também tenho labirintite. Mas assim,
existe a autossabotagem, né? Eu nunca usei da autossabotagem, eu nunca usei a minha doença como desculpa para não seguir, para não ultrapassar obstáculos, para não experienciar, experimentar. Vocês sabiam que a única coisa que impede a gente de ir somos nós mesmos? A doença vai ser uma limitação se a gente determinar o que é. A condição vai nos limitar se a gente determinar. Existe a área de conforto, existe a procrastinação, existe a autossabotagem e existem as crenças limitantes. Para utilizar tudo isso, a gente vai usar qualquer desculpa, né? Mas, como eu sou hiperativa, não consigo ficar quieta, eu não tenho desculpa para nada, não. Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Sim, sim, não, não. A pessoa, quando ela se autoconhece, ela sabe o que ela quer e ela sabe o que ela não quer. Simples assim. É bem simples. Eu só não entendo porque tem tantas e tantas pessoas que não conseguem isso. Aí, por ironia do destino, no vídeo de ontem eu estava resmungando que tem coisas que para mim são tão difíceis, mas para outras pessoas é tão simples. Ah, agora eu entendi porque é tão difícil. A pessoa hiperativa, ela é atrapalhada. É atrapalhada. Às vezes uma coisa simples acaba ficando difícil, por quê? Porque é estabanada. Porque está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas não é porque é doente, não. Não. Eu vou dar um exemplo. Para a maioria das pessoas, andar de ônibus é a coisa mais simples do mundo, né? Para mim não é. Eu não devo andar de ônibus. Isso é desde criança. Eu entro no ônibus, eu tenho crise sensorial. A minha percepção sensorial, ela é tão sensível que todos aqueles sons, os movimentos, as vozes das pessoas, vozes diferentes, né? Os sons, os cheiros, dá um chute no meu cérebro. Eu tenho crise sensorial. Então, quando eu preciso ir para um lugar distante, eu não posso simplesmente pegar um ônibus como todo mundo faz. Eu também não posso ir sozinha. Eu tenho que andar acompanhando.
Eu não tenho como usufruir do meu direito de ir e vir com autonomia, porque é perigoso. Eu me coloco em perigo, porque quando eu usufruo da minha autonomia, do meu direito de ir e vir, eu me exponho a diversos estímulos que afetam aqui, e eu posso ter uma crise no meio da rua. Se eu estiver sozinha, pode ser que ninguém vá me socorrer. Pode acontecer mil coisas. Pode dar uma crise no lugar errado. Pode acontecer um acidente, sabe? Pode acontecer uma sucessão de coisas ruins. Então, transitar, para mim, é algo limitado. O máximo que eu posso fazer é me dar um impulso, eu sair para fazer uma caminhada aqui onde eu moro, no meu bairro, porque muita gente me conhece aqui. Eu estou num lugar seguro. Mas se eu tiver que sair do meu bairro, eu tenho que ir acompanhado. Então, não é à toa que às vezes eu sou chata e eu vou ser bastante dura nas minhas palavras. Desculpa. Eu não tenho essa autonomia que a maioria das pessoas tem. Eu sou um espírito livre, mas eu não posso usufruir a minha liberdade com totalidade, sabe? Pelo menos o corpo físico não tem essa liberdade. Eu tenho limites. E aí, eu fico vendo tanta gente que faz, acontece, vai viajar, dirige. Mas eu não posso dirigir, sabia? A lei proíbe que o epilético dirija. Não posso dirigir. Mas tem gente que pode, dirige, vai viajar de carro, vai para vários lugares que der na cabeça. É uma pessoa independente, autônoma, livre, para fazer o que quiser. E quantas dessas pessoas se travam, criam limites para si mesmas por causa de algo emocional, psicológico. Por que vocês fazem isso com vocês? Eu vou estudar pro resto da vida e eu não vou conseguir entender isso. Eu queria ter um pouquinho disso que vocês têm. Eu vivi a vida numa gaiola, sem poder experimentar várias coisas que a maioria das pessoas experimentou. Vocês podem tudo o que vocês quiserem. De tudo que eu falo, essa frase é a minha maior contradição. Normalmente, tudo que eu falo, eu já experimentei. É por isso que é minha convicção. Eu comprovei na própria pele. Eu sou adepta à experimentação.
Tudo que eu sei eu não aprendi livro, não. Foi dando a cara para bater. Só que essa frase é a única que eu falo para vocês e não aplico na minha vida porque eu não posso. Vocês podem tudo o que vocês quiserem. Eu não posso. É por eu não poder que eu fico sem entender por que vocês se maltratam. Por que vocês se limitam? Por que vocês fazem o que fazem com vocês? Ontem, nós estávamos falando de traumas que vêm da infância, que vêm da adolescência. Depois dos 6 anos, a minha vida foi feita de histórias traumáticas. Eu não aceito que ninguém chegue para mim e diga que não consegue, diga que não dá. Ai, é muito sofrimento, eu sofro demais. Eu não vou conseguir. Claro que vai. Vocês podem tudo que vocês quiserem. Sabe por quê? Porque eu, sendo doente, uma doença neurológica, eu consegui. Se eu tivesse dependido do meu neuro, de psiquiatra, de psicólogo, para me ajudar nesses anos todos, eu tinha feito alguma besteira. Tinha feito uma besteira. Eu já tentei fazer. A vida vai ficando um pé no saco. Quando você quer ir além, não pode. Você tem que ficar criando recursos, meios, caminhos, se adaptar para poder, pelo menos, ir um passo além. O sofrimento não se mede. Tudo o que faz as pessoas sofrerem é igual para todo mundo, mas cada um reage de uma forma. Umas pessoas são mais intensas, outras são mais retidas. Umas sentem a dor com mais intensidade, outras vão sentir o mesmo tipo de dor com mais firmeza. Mas a dor é igual para todas, para todos. O sofrimento é igual para todos. Se é igual para todos, por que vocês não conseguem? Se eu conseguir, a pessoa doente, a pessoa limitada, está conseguindo. Por que vocês que são saudáveis, são bonitos, são livres, têm autonomia, têm independência financeira, por que vocês não conseguem? Eu começo o dia levantando da cama, cantando. Eu canto quando eu acordo. Eu tenho todos os motivos do mundo para celebrar quando eu acordo. O portador de epilepsia, ele corre o risco de morte súbita. Ele pode ter uma crise e pode acontecer alguma coisa muito ruim durante a crise. Muitas vezes eu deitei para dormir com medo de não acordar. Eu mudei isso.
Quando eu deitava satisfeita por ter vivido um dia todinho, ao máximo. E aí, quando eu acordo, eu tenho motivos para celebrar porque eu consegui acordar. Eu ganhei mais um dia. Vocês estão me entendendo? As pessoas, elas não precisam ter uma doença, viver o risco de morte súbita, para dar valor para as coisas simples da vida, como dormir e acordar. Ontem, na minha caminhada, eu vi umas flores que caíram da árvore e eu peguei, porque não é muito comum aqui. Aqui tem muito ipê amarelo, esse ipê era roxo. Então eu peguei para colocar no meu caderno de flores secas. Toda vez que eu faço isso, no meio da rua, as pessoas ficam olhando, eu pegando flor que caiu da árvore. Eu não ligo não, porque elas não entendem. É um costume meu. Eu entendo isso como um presente da natureza. Eu tenho mania de colecionar galho para me usar no artesanato, de pegar flor. Quantas e quantas vezes eu estou andando na calçada, de repente na minha frente cai uma flor, eu vou lá, pego e trago. Eu coloco nos meus cadernos porque, para mim, a natureza naquele momento estava me dando um presente e eu aceitei. A doença e a morte súbita, ela me fizeram ver a vida, o mundo, sobre outra perspectiva. Vocês não precisam estar doentes, sob risco de morte, para dar valor para cada dia, para cada minuto da vida. Eu tô bastante cansada porque meu dia foi intenso. E eu tô há dias nesse ritmo. Principalmente quando eu sento para escrever, a hiperatividade, sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que, se a mente estiver cansada, o corpo também fica. Eu tô a semana inteira escrevendo o dia inteiro. E eu tenho que dar conta de outras coisinhas, que nem, por exemplo, de mim, desse corpo. Esse corpo precisa de caminhada, precisa tomar um solzinho, precisa se alimentar, precisa viver num ambiente limpo, né? Então, tudo é correndo para quê? Para mim poder exercer o maior dos prazeres, um dos maiores prazeres da minha vida, do meu ofício, escrever. Eu amo escrever. Hoje, eu tenho 53 anos. Em outubro, eu vou fazer 54. Eu não tenho um pingo de medo de envelhecer. E isso eu estou falando durante essa semana. Parece que eu envelheci anos. Acelerou o meu envelhecimento em uma semana.
porque eu estou abatida. As minhas marcas de expressão, elas estão mais profundas, eu emagreci mais. Porque estou envelhecendo. Mas isso me deixa tão feliz. Porque eu poderia ter perdido a chance de viver tantos anos por causa de uma doença. Uma doença que nem era para estar aqui, visto que não tem nada errado no meu cérebro. Na parte física, sabe? Na massa encefálica, não tem nada errado. Eu tenho vários tipos de epilepsia, porque quando resolve dar o curto-circuito, é em qualquer parte do cérebro. Normalmente, os portadores de epilepsia, eles têm esse curto numa área específica. Eu não. A minha massa encefálica é igual ao meu norte. Parece que tem vida própria. E aí, eu consegui chegar aos 54 anos, mesmo com essa doença, mesmo com o risco de morte súbita. Essa é a minha vida mais longa. E por mim, mesmo com tudo que eu passei, eu viveria mais 50 anos. Eu reencarnaria de novo. Eu passaria tudo que eu passei de novo. Acho que a pior notícia que alguém pode receber é que não vai reencarnar mais, né? Ai, pesadelo. Agora vocês entendem por que eu inventei isso de jornada do autoconhecimento? Eu sou hiperempática, né? A minha condição me tornou um exagero de pessoa. Não bastasse eu ser libriana, né? 8 ou 80. Ainda tem a minha condição, que me torna uma pessoa demais, exagerada, intensa. Então eu sou hiperempática. É os brindes que vêm junto com a minha condição, né? Eu não tenho como ficar assistindo as pessoas, a sociedade, o mundo seguir o rumo que está seguindo e simplesmente ignorar. É uma vida, aquele grito aqui dentro, querendo salvar o mundo. Aí eu estava olhando ali na página inicial, aquele monte de vídeos de oraculistas, de espiritualistas, de religiosos, aquela salada ecumênica. E várias pessoas numa autoafirmação. Eu sou o escolhido 444.
Eu sou o trabalhador da luz, não sei o quê. Eu sou o anjo, sei lá, autoafirmação. Sabe qual é o problema da autoafirmação? Quando a pessoa se atribui uma virtude ou uma identidade que não é uma virtude que não está presente, embora todos possamos manifestar virtudes, mas quando a pessoa diz assim, eu sou uma pessoa tão boa, ela não é. Porque quem é bom não diz que é. Quem é bom é humilde também. Aí quando a pessoa diz, eu sou tão boa, meu coração é tão bom, é autoafirmação. Quando a pessoa diz que ela é o escolhido de número tal, ela não é não. As seres que andam entre nós, então, além de ser escolhido, ele não fica falando para todo mundo. Elas vivem escondidas, nem aparecem. Todo mundo querendo ser o próximo avatar, o ser de luz, a pessoa ascensionada, o ser mítico. Eu até agora não encontrei alguém que queira também salvar a civilização humana e o planeta. Eu não vejo isso, gente. Todo mundo quer ser especial. Todo mundo quer ser visto como algo sobrenatural. Eu estou há meses vasculhando o YouTube, procurando alguém que manifeste um desejo real pela humanidade. Não, as pessoas elas são muito egocêntricas. Eu acho legal quando a pessoa ela tem a capacidade de usar esses recursos que nem a procrastinação, a autossabotagem. Eu acho legal, sabe por quê? Eu queria conseguir fazer isso. Queria. Eu queria criar uma ilusão para mim mesma para abafar essa voz que fala, que deseja. Salva o mundo. Eu queria não estar nem aí para nada. Eu queria ignorar completamente nossos irmãos da Palestina. Eu não consigo, não consigo. A grande meleca é que eu sou muito honesta comigo. Honesta até demais. Que eu não consigo mentir para mim, eu não consigo me iludir, eu não consigo me enganar. E eu gostaria muito, sabe por quê? Para não estar nem aí para nada. Para poder chegar aqui e falar assim, eu quero que o planeta se exploda. Cada um tem seus problemas, né? Eu não consigo, não consigo. Eu sinto uma dor aqui dentro, eu não consigo. Eu não tenho como não me importar. Eu sou uma pessoa que vivia a vida sem ambição.
A única ambição que eu tive, que eu não posso chamar de ambição, a única coisa que eu desejei foi ter uma casa que eu pudesse transformar num santuário para abelha e para pássaros. Eu tenho essa predisposição, tá vendo? Eu não quero uma casa para mim, eu quero para as abelhas e para os pássaros. Eu preciso de um lugar para morar, mas eu não quero a casa para mim. Todo o resto é assim. Uma pessoa assim não fica rica, mas eu queria ser rica. Para quê? Para ficar mandando dinheiro para o Padre Júlio, por exemplo, para Valéria Jurado ficar comprando cobertor para os moradores de rua, para ficar comprando ração para pôr os cachorros na rua. É para isso que eu queria ficar rica. Eu não vejo sentido nenhum na ambição. As pessoas querem ficar rica para pagar o preço de um avião numa bolsa, para morar em mansão. Ai, eu não vejo sentido nada disso. Por quê? Não é bonito ter uma condição, não é bonito ter uma doença, ainda mais no mundo como está. Não é confortável. Só que você passa tantos anos com isso que a sua perspectiva muda. O problema é que ver o mundo como eu vejo deixa de ter alguma nobreza quando todo ser humano devia ver da mesma forma. Porque eu não vejo tudo isso porque eu sou doente. Eu vejo como eu vejo porque eu sou ser humano. Os seres humanos, eles deveriam ser diferentes. É a mesma coisa de um cachorro cair dentro do rio e um garoto resolver ir salvar ele. Aí todo mundo grita: "Oh, ele é um herói!" Por quê? Porque ele foi salvar o cachorrinho, mas todo ser humano não deveria fazer isso? Isso não deveria ser normal? Então quer dizer que as pessoas, elas praticam alguma bondade para encher o ego delas? Eu achei que isso era da natureza do ser humano. Não é, não? Quantas vidas será que eu vou precisar para estudar, analisar bem o ser humano e chegar a uma conclusão? Que eu não consigo entender. Ximanda, o que aconteceu que você tá borocochô hoje? Não tô borocochô. Eu tô cansada mesmo. Cansada. Cansaço, cansaço, tá? Não é cansaço. Não tô deprê. Não tô. Não tô triste, nada. Eu tô cansada. As pessoas cansadas não vão falar coisas muito agradáveis, né? Mesma coisa quando você tá com dor. Quando você tá com dor, você tá de bom humor? Não, é impossível, né, gente?
Eu estou filosofando. Vocês sabiam que quando eu estou com meus filhos, a gente consegue se reunir? Nossos papos são assim. A gente fica filosofando. Eu estou tendo um papo filosófico com vocês. Se é que alguém vai assistir, claro. Mas tá tudo bem se não assistir. Eu gostaria mesmo que todo mundo estivesse na balada. Porque nossa, ixi, faz tempo que vocês estão aí. Já sabadou. Mas tá valendo, ó. Nossa, eu tô na internet porque as pessoas costumam estar na internet, mas eu queria mesmo que elas estivessem na balada. Eu já fui em balada. Eu não podia ir tanto quanto a maioria das pessoas vão, mas eu fugi. Vocês estão entendendo agora por que eu fui uma aborrecente? Acabei falando de aborrecência. Agora vocês entendem por que eu fui uma adolescente que deu trabalho. Não é nem um terço do trabalho que eu dei. Vocês não têm noção. É que nesse lenga-lenga já está indo 1 hora de vídeo. Eu poderia voltar para continuar esse assunto, né? Mas, nossa, cabelinho lindo, maravilhoso da minha mãe ficava tudo assim para cima, né? Porque era preocupação, era a educação, a criação. E vai no médico, leva no médico, e leva na escola. E aí a pessoa, para ajudar a mamãe, fazia o quê? Escapava. Escapava para se encontrar com um possível pretendente, escapava para ir no barzinho, escapava. Por quê? Porque se não fosse desse jeito, gente, eu nunca iria experimentar essas coisas, entendeu? Eu não queria passar a minha adolescência sem experimentar as coisas de adolescente, jamais. Eu arrumei um jeito. Eu lembro perfeitamente o que se passa na cabeça das crianças e dos adolescentes quando eles querem aprontar. Eles aprontam. E é legal. É legal porque a experimentação, gente. A experimentação. O prazer de experimentar o que tem na vida para viver. E os conceitos, preconceitos, crenças limitantes, autossabotagem, essa coisa toda servindo de bloqueio para que a gente não experimentar o quê? A vida. Vocês acham que a vida é o quê? Respirar, ir no banheiro não sei quantas vezes no dia, encher o bucho? O que vocês acham que é viver? No dia que vocês conseguirem, em alguma atividade, usar e ter consciência, usar os 5 sentidos de uma vez, aí vocês me respondem. Tá bom? Eu vou embora. Eu vou dormir. Eu já falei demais. E é isso. E você, se você passar por aqui por esse vídeo, vá para balada.
curtir, vai arrumar um cacho, um namorado, uma namorada, uma peguete, um peguete, vai curtir. Beijos na alma.